Boa noite. Mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Yuri Serra. Hoje eu estou dando início a mais um Evangelho no Lar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para que sempre que eu poste um novo vídeo, você seja avisado. Compartilhe com quem você precisa, para quem precisa de uma oração, para quem precisa de uma projeção, para quem precisa ter uma comunhão com Deus. Pega seu copo d'água, o meu copo d'água está aqui, vamos fluidificar essa água, vamos purificar essa água com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Mestre, para que essa água possa ser o bálsamo curativo para as suas feridas, para as suas adversidades, para que ela possa trazer um bem à sua vida. A água é 93% da totalidade do globo terrestre, do nosso corpo humano, aproximadamente, se eu não me engano, 38%. A água está presente, pode ser transformada em um bálsamo curativo para as suas feridas. Ela vai estar aqui, ela está aí, está à disposição de todo mundo. Então seja bem-vindo, tá bom? Tenhamos uma noite de paz, de luz, de esperança, de prosperidade, de muito amor, de caridade. E todos aqueles que necessitam de oração, que venham em busca da oração, do perdão, da luz, e que nossos mentores espirituais de luz encarreguem em levar para bem longe, para as searas da evolução e do estudo, do aprendizado, da evolução espiritual, os irmãos que necessitam de oração. Tudo bem? Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar ouvindo, vendo, né? Compartilhando esse vídeo, tá? Muito obrigado, e que eu desejo do fundo do meu coração que Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e lhe dê todo e o sempre o necessário para a sua vida. Que nunca lhe falte o amor, nunca lhe falte a paz interior, a sua autoestima. Eleve o seu pensamento a Jesus Cristo, que Ele é o nosso Mestre, e você vai alcançar todos os objetivos que você precisa, a cura que você necessita, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que vós é o reino, do poder e a glória para todos sempre. Dou início a esse Evangelho no Lar, o estudo bíblico, para que a gente possa conhecer um pouco a passagem de Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele nos deixou de aprendizado, que nos mostrou de ensinamentos. Que você alcance tudo o que você necessita, tá bom, irmão? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, Senhor.
piedade para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé e a caridade. Deus, um raio de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa e puríssima imagem, que assim seja. Amém. Essa foi a prece de Cáritas. Tá bom? Nós vamos fazer agora o Salmo 66 e nos acompanhe. Tudo bem? Vamos lá se eu consigo enxergar, né? Mas vamos conseguir sim. Celebrai com jubilo a Deus. Vou tentar colocar aqui mais. Todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Oxe, o que aconteceu? Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus. É que é muito pequeno, gente. Dizei a Deus. Qual tremendo és tu nas obras, pela grandeza de teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra se adorarão, não, te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. É Salmo 66, eu não estou dando conta de ler, tá bom? Está muito pequenininho a letra. Mas é um bom salmo para você. Baixa no YouTube o Salmo 66 e deixa tocando na sua casa. Vai lhe trazer uma libertação gigantesca, tá bom? Vamos lá. Não vim destruir a lei, capítulo 1. As 3 revelações de Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, introduções dos espíritos à nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus 5, versículos 7 e 17 e 18. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. Distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo.
A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não terás para ti imagens de esculturas, nem figuras alguma de tudo o que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes trarás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás o vosso pai e a vossa mãe. Não teres, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esses são os 10 mandamentos. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés. Obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados a preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito, para dar autoridade às suas leis. Ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o servo moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tenham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus Cristo veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Jesus Cristo não veio destruir a lei. Desculpa, tá? O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma,
combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-la passar por uma retoma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que os conduz até ela, os meios de se reconciliares com Deus. Os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe da verdade, e ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do equilíbrio humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fanatismo e do maravilhoso. É a essa relação que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que se disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus,
mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo compreendendo o concurso dos seres no mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo às suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica que em tempos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica, ele vem cumprir na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra de Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se se umas forem a negação das outras. Umas estarão necessariamente erradas e outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta em conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu cumprimento, em que o véu lançado interiormente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a flexibilidade e a religiosidade, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que
as separava, um traço de união que se ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pelas experiências dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará, sem quiserem resistir em vez de se entregarem. E toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos, pois de elaborar durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era na humanidade. São fáceis de prever em suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. A nova era de um espírito israelita, Molhouse, 1861. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou a missão de trazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes os olhos, o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem a germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quando ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus, sem os holocaustos ou os sacrifícios, nem que se pudesse perdoar um único inimigo. Sua inteligência notável no tocante das coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteram ao domínio de uma religião inteiramente espiritual, necessitavam de uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito.
O Cristo foi o iniciador da mais pura moral e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar-se os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, trazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. Aqui, natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo retorno que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras, mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Fenelon Poitiers, 1861. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu aos homens ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o dia do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a voz a advertir. O mundo foi abalado nas suas bases, o trovão rebombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração é o amor, e o amor devem marchar unidos à ciência, o reino do Cristo. Ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos, e não vos assemelhais às virgens loucas, que foram
apanhadas desprevenidas a chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, forçais ouvir vossas humildes vozes. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos da areia não havereis montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. Cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro, e animalzinho insignificante não formam continentes. A nova cruzada começou após apóstolos da paz universal e não da guerra moderna. São Bernardos, olhai para a frente e marcha. A lei dos mundos é a lei do progresso. Eurasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte e a razão disso a encontramos na vida deste grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, diremos, às mais profundas impiedades, pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que a chama para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me. Eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ter nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Nota. Vou ler, né? Tá aqui, né? Nota. Santo Agostinho vem, por acaso, modificar aquilo que ensinou? Não, seguramente, mas como todos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não podia ver com os olhos do homem. Sua alma, liberta, percebe claramente novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe
revelarão o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando a terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pode julgar com maior certeza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos incubos e sucumbos, bem como a anauteia que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diferente de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo de Cristo. Pode, sem regenerar a sua fé, faz-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram numa posição semelhante. Que assim seja, assim damos o término do estudo do Evangelho. Quero fazer uma oração. Na verdade é uma prece, né? Prece aos anjos guardiões e os espíritos protetores. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e retirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de preservá-los e de confessá-los a mim mesmos. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, Leslie Uri, que velais mais particularmente por mim, e a vós, todos os espíritos protetores que vos
interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Para afastar os maus espíritos. Vou só ler hoje eu vou só ler a prece, tá? Aí outro dia eu leio o prefácio. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam deles. Espíritos malfazejos que inspirais aos maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus, bons espíritos, que me assistis. Dai-me a força de resistir às influências dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair em suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas aos espíritos maus. Para o momento de dormir. Minha alma vai se encontrar por alguns instantes com os outros espíritos, que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que eu acordar e eu conserve uma impressão durável e salutar desse bom encontro. Preces aos outros, pelos que estão em aflição. Deus, meu Deus, de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação dos espíritos que se encontram ao meu lado. Se assim for de vossa vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para que as suas aflições, se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazei-lhes compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhes a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhes também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhes faria perder os benefícios e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para eles, e que assim eu possa ajudá-los a sustentar a coragem, se necessário. Que assim seja. Pelos espíritos sofredores que pedem prece. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é necessário lembrar o seu modo de ação, anteriormente explicado no capítulo. Aquele que se compenetrou desta verdade, ora com mais fervor, em virtude da certeza de não fazê-lo em vão. Vamos lá? Aos espíritos sofredores que pedem prece.
tá? Que necessitam, aqueles espíritos obsessores que possam estar por nossa volta. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre os espíritos que se encontrarem na minha casa, que se encontrarem junto de mim. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos vossos olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bens aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas soluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadece e lhes deseja toda felicidade. Prece 2. Derrama, Senhor, nós vos pedimos sobre todos os que sofrem, como espíritos errantes no espaço ou entre nós, como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade das vossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos deste a força de resistir o mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que puderem resistir às suas más tendências e ainda se encontram atrasados pelos caminhos do mal, arrastados pelos caminhos do mal. Que os bons espíritos os envolvam com as vossas luzes, brilhem aos vossos olhos, e que, atraídos pelo poder, pelo seu calor vivificante, venham prosperar-se aos vossos, prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos vossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dais um fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tendes piedade desses servos intolerantes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que vossa justiça se poupe e permite, Senhor, que os bons espíritos lhe levem o alívio, consolação e esperanças. A perspectiva do perdão fortemente as almas, fortalece as almas. Abri-a, Senhor, para os culpados que se arrependeram e sustentados por essa esperança. Eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos para resguardarem o seu passado e se predisporem à conquista do futuro. Que assim seja. Assim seja. Ué. Tá aqui.
Pai, elevamos o nosso pensamento a Jesus Cristo, a Ti, Senhor, nesse momento. Tu disseste onde 1, 2 ou 3 estivessem, em seu santo nome Tu estarias presente, Senhor. Peço a Ti que envie vossos mensageiros de luz, nossos mentores espirituais, para que eles possam, Senhor, fluidificar esta água, Senhor, para que ela seja o bálsamo curativo das minhas feridas materiais e espirituais, Senhor. Purifica essa água, trazendo o bálsamo, Senhor, me trazendo saúde e prosperidade, me trazendo amor, humildade e caridade, Senhor. Que nunca me falte o necessário, não me falte a vontade de viver, de lutar, de progredir, de prosperar, Senhor. Abençoa a nossa noite, abençoe a minha família, abençoe a família dos nossos irmãos que estão acompanhando este momento de oração, o Evangelho no lar. Abençoe o nosso dia, Senhor, mas principalmente fluidifique essa água para que ela possa curar todas as nossas enfermidades, Senhor, enfermidades materiais e espirituais, Senhor. Revigora a nossa saúde, Pai. A Ti clamamos, assim agradecemos, com o peito cheio de amor e de luz, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Espíritos amados, é aqui mesmo? Tá louco? É aqui, ó. Não. Cadê a prece? Encerramento. Aqui, ó. Você tá louco? É aqui, rapaz. Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação. Não é aqui, não. Isso, término. Para o começo da reunião e para o fim da reunião. Tá aqui, ó. Aqui. Tá aqui. Vai até onde isso, meu Deus. Tá, vai ter aqui. Vamos lá. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco, pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos mancebos verão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos, e certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e profetizarão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que vós é o reino, do poder e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Tchau. Não esquece de deixar o seu like. Curta o canal, curta o vídeo. E muito obrigado. E que Jesus te abençoe.